Você está falando, mas lê só um pequeno trecho daqui para cá para nós ouvirmos. Posso? E também Está tocando com faringido. no outro dia, o diretor-geral veio de Natal, acompanhado do telegrafista Calazans, que já conhecia Maciel como a palma da mão. Calazans explicou então para Carlos, durante a viagem, que Maciel, além de competente profissionalmente, era um homem destemido, não sendo de aguentar abuso. Ele afirmou que, por ele, botaria a mão no fogo, pois Maciel não era homem de merecer tais acusações, que tudo não passava de picuinhas provincianas. Enfim, concluiu: o homem lá é de fibra, se previna. O carro oficial parou em frente à casa do telégrafo. Logo desceram Calazans e Carlos Pinho. Maciel os aguardava de revólver na cintura, quando recebeu os cumprimentos de seu superior, num tom de adulação. Ó, meu filho, como vai? Maciel botou a mão direita para trás e bruscamente falou: nem sou seu filho, e muito menos dou a minha mão ao Senhor. A minha mão é limpa e não quero sujá-la, apertando a mão de um justo da marca da vossa senhoria, que se deixa levar por fuxicos. E ainda disse mais: se quiser saber alguma coisa ao meu respeito, tanto como cidadão quanto como profissional, aqui tem muito quem o informe. Nesse momento, o grupo da calçada, informado do acontecido, lá estava em peso, solidário ao amigo velho Maciel, e diante do seu pronunciamento feito perante todos os presentes, de maneira firme e intrépida, não hesitaram em defendê-lo, falando por uma só boca: aqui ninguém tem nada a declarar contra a pessoa de Maciel. Ele é um homem muito benquisto na cidade e muito cumpridor do dever. Quem desejar ouvir mais tem que ler Meu Pai Maciel, Memória Rediviva, Conceição Maciel. Parabéns, Conceição. Agora vamos fazer... Você quer dizer mais alguma coisa? Vai ter outra parte sobre a obra continuada? Não, vamos concluir agora. Você, você aí depois, pronto. resumidamente... Bom, então, depois desse livro de meu pai, né, meu pai Maciel, eu fiquei mais escrevendo artigos dentro da minha área de ciências sociais, em revistas científicas, jornais, entendeu? Mas depois eu comecei a me interessar também sobre a história da UERN, né? Então, quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz uma crítica à UERN. O nome do livro, Dominação Política e Universidade. Então, eu faço uma crítica aos rosados, o domínio dos rosados, e faço uma crítica ao Grupo Chimbinho, que foi quando o processo de democratização, que a turma se organizou, os professores, né, uma ala progressista, que eu estava nesse grupo, né, para mudar a feição da UERN. Quando houve o processo de transição, a redemocratização, o grupo que estava à frente passou a usar as mesmas estratégias dos rosados ou pior, né? Então eu faço essa crítica mostrando, né, que o domínio continua, né, de outra maneira, mas que... Então, eu não vou entrar em detalhes para não perder a graça. Esse livro tem aqui na Nobel, quem interessar, contra realmente esse livro faz um resgate desde 43, a primeira ideia de criar a UERN, até 93. Né? Então eu faço, não concluí até porque não tive mais fôlego, mas é um trabalho de fôlego mesmo, né? Fiz uma pesquisa exaustiva, né, para conhecer a fundo a universidade que eu me formei, né, e que acompanhei todas as suas etapas de crises, né, que a gente passava o ano sem receber, né? Aquela coisa de Ivan Rosado, que era o cacique, o chefe político da cidade, passava a pegar, conseguir verbas federais, quando a universidade tinha uma feição contraditória. Era particular, os alunos pagavam, recebia verba do município e do estado, e ainda pegava federal, e a gente ainda vivia com salário atrasado. Então era uma crise muito grande,
e eu conto essa história. E depois eu fiz outro livro de metodologia da pesquisa, que é a disciplina que eu ensinava, Primeiros Passos da Iniciação Científica. Esse livro é técnico, né? Eu estou preparando a segunda edição, vai ser lançado, né, o próximo ano, tá certo? E depois Eloy de Souza, né? Sim, dentro desse aqui, Isaura Amélia ainda fez esse livro, que é uma antologia, Luiz Rosado em Teres, que tem uma parte minha. E eu vou contar bem rapidamente um detalhe, né? Que Isaura fez um seminário, quem tinha qualquer artigo falando sobre Rosados, ela fez uma mesa, né? Na época era o Cinecide, né? O cinema da cidade. E então a gente foi apresentar esse trabalho lá, uma parte, né? Cada um falou, são vários colegas da UERN que fizeram o trabalho em crítica, né? Que sempre minha linha é crítica, né? Sempre no sentido de ver o lado, né, errado e tentar contestar, né? Da minha concepção, né? Mas esse trabalho é científico. E daí a gente fez essa pesquisa e eu mostrei a questão da realidade do rosado, né? O domínio, e foi apresentado. E a filha de Zuí, que estava presente na hora, que quis entrar em um embate comigo, né? Mas aí depois Rosalba contornou, e esse livro foi apresentado lá também nesse seminário, né? E depois a questão dos rosados foi conciliada, entendeu? Nessa discussão. Bom, então, e por fim, eu tenho participação em algumas antologias, que, né, eu tenho alguns internacionais, como a que eu publiquei na França, né? Esse aqui é Ceará em Cena. Eu faço parte de uma academia francesa, né? Divina Academia, e tem um artigo meu que eu falo sobre Mossoró. E depois outras antologias da SPVA, né? Da antologia da AGEB, da Academia Norte Rio Grandense aqui de Zelma, né? E esse aqui da UBE, né, Gênia? O Volto da UBE, que tem poesias minhas. É raro, viu? Esse livro da UBE é raro. Foi a primeira coletânea, não é, da União Brasileira dos Escritores de Poesia, que foi em 2000, foi o ano passado. E já não tem mais, edição esgotada, não é? Uhum. E nós temos que trabalhar para produzirmos mais, não é? Pronto. Aí, como o Janine me pediu para dar um destaque a Eloy, e para eu ser mais objetivo, porque quando eu falo demais, eu tentei fazer assim, uma síntese da obra de Eloy, só para vocês terem uma ideia, né? Porque, assim, eu sempre me preocupei com a questão da seca do Nordeste. Mas você pode sintetizar o que você sintetizou. Pronto. Então, assim, pronto. Vou tentar. Muito bom. Gostei. Da hora. Bem rápido. Então, assim, eu fiquei preocupada quem eu vou falar quando eu estava para decidir minha temática da tese de doutorado, né? E então, depois que eu li Otto Guerra, né, Juvenal Martina, tal, eu me detive, fiquei empolgadérrima quando li Eloy, né? E me intriguei porque que Eloy tinha sido esquecido. E ele é realmente empolgante. Né? Muito empolgante. Então, eu fiquei, assim, preocupadíssima, como é que as pessoas... Aí foi quando eu estava lendo Darcy Ribeiro, e ele diz que o Brasil, né, eu amenizei minha angústia, né, lendo Darcy Ribeiro, quer dizer, o Brasil é um país, como que como é que diz, caracterizado mais pela prática de anular as memórias, né? Ele diz que ele tem um defeito de moer talentos e homens. O Brasil, né? Não valoriza as memórias, né? E eu, depois que eu escrevi a memória do meu pai, eu fiquei empolgada. Eu sempre gosto muito de memórias. E então, assim, ele diz que como é que as pessoas tão valiosas, tão talentosas, né, como Manuel Bonfim, ele citava muito Manuel Bonfim também, né, que esquecido, no caso, considerando assim, eu me lembro de Eloy, como é que Eloy está esquecido hoje, né? Quer dizer, uma pessoa que deu tanta contribuição, porque Eloy, ele é citado por Cascudo como sendo o primeiro folclorista e o primeiro antropólogo do Rio Grande do Norte, né? Ele bebeu na água de Eloy, Cascudo, né? Então, assim, o maior parlamentar da República Velha, né? Negro, aristocrático, de família burguesa, né? Que se mimetizava com os brancos, né? Então, ele até as fotos... Mas de família importantíssima, então, né? Fidalgo, aristocrata, burguês.
né? Participou da construção, não é, da nossa cultura e população, a etnia, né? Porque nós Exatamente. podemos dizer que é uma etnia. Isso. Nós somos um povo totalmente miscigenado. Isso. Há pessoas que chegam de fora, por exemplo, ali pelo Seritó, nós encontramos ainda brancos, porque foi na segunda colonização portuguesa que eles vieram, que houve grupos que se fecharam no grupo, né, nos clãs, e eles não se misturaram, né? Mas já Eloy de Souza veio com Elta de Souza, sua irmã, e Castriciano, não é? A família dele, eles descendiam de uma escrava, né, de negro. Então, como nós temos os Maranhões, que são também descendentes de negros, e principalmente dos nativos, né, que somos todos nós, toda esse sangue. Né? Eu quis só ressaltar isso para mostrar a nossa valorização e o orgulho por termos a nossa assinatura na cor da pele. Isso, perfeito. Isso é importante. Desculpa, pode continuar, Pois é. obrigada. Então, aí, o que é o mais importante de Eloy, no caso, né, que Eloy é descendente de negros, aristocráticos e fidalgos, e se destacava como parlamentar, como um dos parlamentares de maior renome na República Velha, né, lutando pelo Nordeste e pela questão das FICA. Né. E então Eloy foi um dos grandes que mais contribuiu para minimizar esse problema, né, foi até o Egito, né, trazendo a técnica da irrigação, incentivando a questão da drenagem, né, da construção de açudes, entendeu? E o que mais caracterizou o Eloy, no caso, era o seu senso de humanidade, né? Muito humano, né? Ele fez ciências sociais também, né? Ele frequentou a faculdade de Direito, né? Ciências sociais e jurídico, mas não terminou Direito, porque Pedro Velho convidou para entrar na política e ele entrou, e a quem ficou refém até a última hora, né? Ficou e tornou-se até político mais influente do que superou o mestre, né? Entendeu? Então, Eloy, ele se destacou no parlamento, mesmo como negro, né? E você veja que o Rio Grande do Norte é um estado periférico, né? Desvalorizado para lá, perto do Sudeste, né? Mas ele ainda conseguiu muita coisa, né? Com toda a força, conseguindo adeptos, com toda essa negritude, né? E com toda a sua coragem. Então, isso é o que mais me faz apreciar, né? De forma imparcial, né, que é o trabalho científico, mas a questão da pessoa de Eloy, né? E então é bom reconhecer que ele foi um batalhador incansável em favor do Rio Grande do Norte e Nordeste. E não é por acaso que Gramsci, como diz bem Gramsci, Eloy de Souza nunca conheceu repouso, Gramsci não, Cascudo, né? Nunca conheceu repouso semanal, férias e despreocupação. Viveu intensamente ligado aos motores em pleno rendimento mental e nenhuma inteligência conheceu superior em agilidade e perspectiva. Isso é a palavra de Cascudo, entre aspas. Né? Então, Cascudo era um grande admirador de Eloy. Né? Agora, a minha crítica maior, né, que eu concluo minha tese, que apesar de toda essa contribuição de Eloy, né, ele era uma pessoa que não visava a transformação. Né? Ou seja, ele queria que as pessoas se mantivessem, né, nessa situação, né? Ou seja, não via a dinâmica, né, da socialização, da igualdade de distribuição de bens. Né? Então, ele sempre mantinha o status quo vigente, que era o status da burguesia. Então, essa é a minha crítica maior, né? E, por conta disso, meu livro foi considerado original e a própria universidade encaminhou para a gráfica como uma das melhores produções. Quer dizer, tá isso, não era o livro de Eloy? Pronto, aí Eloy de Souza, esse livro tem aqui na Livraria Nobel, não é? Foi editado pela gráfica da EDUF, né? Pela coleção de dissertações e teses do Sichila, né? Então, essa coleção, eles publicam as melhores teses, né? Eu tenho que agradecer a Deus. Esses meus 2 livros, de Eloy e o de Dominação, foi recomendado pela banca, só que esse outro eu arquei para pagar. E esse foi bônus da universidade. Vender o bug foi importante, abrir um canal. Pois tá vendo? Hoje eles entenderam, né?